Falar sobre esse um ano que ele está silenciado, né? Depois de um ano passando a usar a tornozeleira eletrônica e mais tarde ser preso, Jair Bolsonaro continua sendo a principal referência da direita e mantém forte influência na disputa presidencial de 2026. Mesmo sem participar ativamente da campanha, pré-candidatos do campo conservador buscam o apoio do ex-presidente, considerado decisivo para consolidar candidaturas e mobilizar o eleitorado. A prisão e as medidas restritivas não reduziram o capital político de Bolsonaro, que segue como uma peça central nas articulações do PL e nas estratégias da oposição para as eleições do próximo ano. Vale lembrar, mano, que o Jair Bolsonaro está silenciado desde o ano passado, desde julho do ano passado, né? Faz um ano que ele não pode usar redes sociais, não pode se manifestar por redes sociais de terceiros. Primeiro começou usando a tornozeleira eletrônica, depois foi preso de forma domiciliar, depois também. Então, um ano aí completamente silenciado, né? Até então, a maior liderança da direita, da extrema-direita, não pode participar das eleições de 2026. Agora, ele não pode de forma alguma, né? Ele está proibido de receber visitas, proibido de falar com os filhos, proibido de falar com o filho que é candidato, né, pré-candidato à presidência da República, não vai poder contribuir para a campanha do filho que é pré-candidato à presidência da República. Então, completamente silenciado. O que a gente pode esperar de Jair Bolsonaro nessa campanha de 2026, se é que a gente pode esperar alguma coisa? Lembrando que a gente tem uma pessoa em contato direto com Jair Bolsonaro a partir de agora, que é Michele Bolsonaro. E a gente vai falar bastante da Michele ainda neste programa, mas Bolsonaro completamente silenciado inclusive de poder escolher palanques, escolher vices, escolher todos os coadjuvantes e participantes das eleições de 2026, mano. Pois é, Neila. E é importante a gente lembrar que a construção do palanque do PL no Ceará foi o plano de fundo da eclosão do conflito familiar, porque tivemos Flávio e seus irmãos de um lado, no lado da defesa de uma aliança com Ciro Gomes, e Michele Bolsonaro do outro lado, do lado de quem trata o Ciro Gomes como um inimigo da família, por tudo que o Ciro Gomes já declarou a respeito de Jair Bolsonaro. Ou seja, na prática, a gente assiste a uma crise de legitimidade muito grande no campo da direita, no sentido de que, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro se construiu como uma liderança populista de caráter carismático, buscando construir uma conexão direta do líder com o eleitor, com o cidadão de bem, para usar o termo que o Bolsonaro costuma usar, o termo que a retórica política do bolsonarismo costuma empregar, fazendo com isso, abrindo mão das instâncias institucionais que são próprias da construção política complexa, da construção política das democracias liberais. Ou seja, Bolsonaro menosprezou o papel de construir instâncias partidárias, por exemplo, de construir com legitimidade um processo de deliberação minimamente participativo, que faça com que as suas bases eleitorais se sintam participantes do processo de escolha, da tomada de decisões políticas estratégicas. E aí, no momento em que ele é preso e, portanto, a conexão direta da figura carismática com as massas deixa de ser uma possibilidade, a gente tem uma crise impressionante, porque quem fala em nome de Jair Bolsonaro e quem pode tomar decisões que sejam respaldadas como legítimas pelos outros agentes políticos que estão em jogo nesse processo? A resposta é que não existe com clareza esse processo deliberativo, de tal maneira que
O filho fala uma coisa e a esposa fala outra. Isso gera, nas bases eleitorais, uma dissonância que dificulta a construção política, que, portanto, constitui uma crise de legitimidade. Os próprios integrantes do jogo não reconhecem o processo de tomada de decisão da construção da estratégia política. Isso que explica por que temos tanta dificuldade na construção por parte de Flávio Bolsonaro na sua candidatura. E no contexto em que surgem fatos novos que dificultam, que corroem a credibilidade do próprio Flávio, como os desmentidos seguidos que assistimos acontecerem ao longo do noticiário, isso fica ainda mais complicado. Nesse cenário, o que teremos de Jair Bolsonaro, a imagem dele sendo disputada pelos prováveis herdeiros ou supostos, né, aqueles que desejam herdar o seu espólio político, porque como agente político, ele resta apenas como imagem e não mais como um líder. Agora vamos lá. Se o argumento para proibir Flávio Bolsonaro de falar com o pai é evitar que Jair Bolsonaro continue exercendo influência política, essa mesma lógica deveria ser aplicada à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele tem participação direta nas decisões políticas do ex-presidente e atua como sua principal interlocutora, o que levanta um debate sobre a coerência das medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. É interessante a gente pensar sobre isso porque, claro, eles são um casal, moram na mesma casa. Michele tem uma participação efetiva no PL, agora não está mais à frente do PL Mulher, mas sim, é uma grande potência política dentro do PL, deve, muito provavelmente, ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Hoje até saiu uma pesquisa que a gente vai tratar aqui no Contexto Metrópolis, que ela está à frente das pesquisas de intenção de voto aqui no Distrito Federal para o Senado. Então, como potência política e como esposa de Jair Bolsonaro, ela deveria também ser silenciada. É um debate interessante da gente fazer, porque silenciaram Flávio enquanto filho, também enquanto potência política, enquanto pré-candidato. É complicado esse debate, né? Porque o silenciamento do Flávio foi feito porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o Flávio vem expondo o Jair Bolsonaro, vem expondo a opinião do Jair Bolsonaro reiteradas vezes, coisa que a Michele não fez. Daí, há diversas opiniões e análises que dizem o seguinte: mas a Michele gravou um vídeo enorme semana passada expondo a relação ou a fragilidade da relação da família, mas em nenhum momento a Michele colocou em prova ou mostrou alguma prova ou mostrou carta ou vídeo ou fala do Jair Bolsonaro. O Flávio já mostrou um vídeo do Jair Bolsonaro durante uma manifestação no Rio de Janeiro. O Flávio mostrou uma carta, segunda vez, né, que o Flávio mostra uma carta do Jair Bolsonaro. A Michele não, a Michele veio a público falar o que ela bem entendia, com as palavras dela, da vontade dela, mostrando o ponto de vista dela sobre a relação da família. O Flávio não, ele veio mostrando com provas o que Jair Bolsonaro queria falar nas redes sociais. Aí essa é a minha análise, Neila, da diferença aí entre as duas relações. Então não há como se comparar como o Flávio e como a Michele vem expondo Jair Bolsonaro nas redes sociais. Então não tem como punir os dois da mesma forma. Por isso a Michele, no entender de Alexandre de Moraes, pode continuar convivendo, além de ser esposa e morar na mesma casa, claro, com o Jair Bolsonaro. Eu quero te ouvir também sobre isso, Mano. Eu acho essa visão bem interessante, mas eu dou até um passo atrás, porque eu vejo com muita dificuldade a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tentar, na prática, fazer de conta que o presidente Jair Bolsonaro não tem a liderança política que tem, ou não é reconhecido como
um agente político importante por boa parte da sociedade brasileira. Ou seja, a pena da prisão, que é o que ele está cumprindo, é uma coisa. Não existe no nosso ordenamento jurídico a pena de ser apagado da história ou de ser completamente impedido de falar qualquer coisa, né? Existe o direito de correspondência de qualquer presidiário. Aliás, quem costuma defender que presidiários não deveriam ter qualquer tipo de direito, curiosamente, era o próprio grupo político do ex-presidente, né? Não é uma posição, digamos assim, muito atinente a direitos humanos. Todo presidiário deve ter direito básico assegurado dentro dos limites da Constituição, do limite do ordenamento jurídico. E, na minha leitura, o direito à correspondência, o direito a escrever uma carta, é algo que deve ser assegurado aos presidiários. Então, eu vejo com bastante cautela esse tipo de decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque, em primeiro lugar, tem essa polêmica jurídica, vão ter aqueles que dizem que, não, mas o Bolsonaro, ele se envolveu numa tentativa de golpe de Estado, então é um crime de caráter político e, portanto, parte da sua pena deve ser no intuito de retirar a capacidade de articulação política dele. Mas isso está na lei, isso está seguindo o devido processo legal de forma estrita ou estamos contando com uma criatividade jurídica para expandir o caráter da pena que ele está cumprindo de prisão, né? Porque uma coisa é a prisão, outra coisa é o silenciamento completo. Então, tem essa camada. Um segundo aspecto é que, uma vez tomadas decisões assim, é natural que acabem surgindo por parte da sociedade dúvidas a respeito do critério de aplicação. Então, surge para muita gente essa percepção de que o ministro Alexandre de Moraes, ao decidir impedir Flávio, mas permitir Michele, estaria atuando politicamente, estaria atuando de forma a prejudicar um no jogo político e favorecer outra. Esse não é um papel do judiciário. Quando a percepção da sociedade sobre a atuação do judiciário fica contaminada por essa ideia de que há uma atuação politicamente estratégica, isso é algo institucionalmente ruim, porque é algo que diminui a confiança das pessoas no papel da justiça. E isso é algo que em si constitui uma ameaça à sobrevivência do sistema democrático, no sentido de que o que dá ao judiciário o poder e a legitimidade de agir é a confiança da população. Quando a gente vê metade da população gostando e metade não gostando, isso é perigoso, porque aumenta a disputa em torno do que deve ser uma condução do judiciário. O judiciário, em democracias liberais, deve ser regido como um império da lei, de forma estrita e acima das disputas políticas, e não ser compreendido como parte do jogo político. Eu vejo isso, portanto, com muita preocupação sobre os rumos da democracia liberal no Brasil, porque quanto mais a percepção da sociedade sobre a atuação do judiciário for de que há um envolvimento como parte do jogo no tabuleiro político, pior será a confiança das pessoas nas instituições. E aí também maior será a demanda por agentes políticos autoritários que defendam passar por cima das instituições, o que é extremamente perigoso para o nosso futuro como país. Bom, vou aproveitar